E aí? Tranquilo? Tudo bom, cara? Deixa eu só ajeitar o trem aqui, porque tá meio torto aqui. Peraí. Vou ajeitar aqui. Tá bom aí? Tá bom aí. Pronto, tá lindo. Tudo certo? Tudo bom, graças a Tudo Deus. Vamos lá. favorável, como diz aí no Brasil? Tudo favorável. Vamos Esperar lá. um pouquinho para chegar, né? Temos ainda um minutinho aí para ir chamando o pessoal. Enquanto isso, quem já chegou, aproveita e senta o dedo no coraçãozinho aí para chamar mais gente. Vamos aumentar esse É. número de pessoas aí. Aproveitar e dar uma ajeitada aqui. Espera um pouquinho só. Tô meio no improviso aqui. Boa noite, Chaves. Boa noite, Marquinhos. Olha, Vamos lá. Vamos entrando aí. Sônia, Marcelo. Marcelo tá aí. O Marcelão está em todas. É Tá arroz em de festa. todas, ele não falta em nenhuma. Estamos com 40 já, tá bom. Vamos lá, podemos começar. Bom, gente, eu chamei a live, então está no meu Instagram. Hoje temos aí como convidado o Maurício, para falar um Isso pouquinho aí. de commodities e como a minha área são as opções, como a gente pode fusionar isso aí. Maurício, quer se apresentar aí para a Diga. galera que ainda não te conhece? Acho difícil, mas Nada, cara. Pessoal, boa noite. Primeiro, obrigado, DJ, aí, pelo espaço aí. Eu acho que é uma discussão bastante importante que a gente vai fazer hoje. Para quem não me conhece, estou com quarentão já, opero desde 2004, meio informalmente, trabalhei desde 2008, onde eu praticamente fali durante a crise, que eu só podia operar comprado, não sabia o que eram opções, sabia nada. E eu, imagina, comecei a operar em maio de 2008, auge do turbina. Na hora que começou, a crise está da onda, eu comecei em questão de 4 meses, eu perdi 75% de todo o dinheiro que eu tinha juntado na minha vida. E dali para frente eu tinha duas opções. Ou eu ia no cato.com.br procurar um emprego, ou eu ia aprender essa bodega. E eu resolvi que eu ia aprender. E foram longuíssimos anos, porque especialmente naquela época, eu não sei quantos de vocês vêm de tanto tempo assim, não tinha nenhum lugar que você conseguia informação confiável, né, relacionada ao mercado de valores. Então foi tudo na raça mesmo. Eu fui conseguir passar da linha do 0 a 0, já era 2011, e fui começar a ganhar dinheiro no final de 2012. Então, de fato, eu estou algo em torno de 7 anos aí. Aí, hoje em dia, eu já opero de tudo mesmo, tudo literalmente. Se movimenta, tem book de oferta, eu estou operando. Ação, opção, mercado futuro, Brasil exterior, fundos imobiliários, Forex, o até que a for. aposta em boxe você está fazendo. Se o pessoal, se tiver luta, você Estou vê. começando com isso aí, apostas esportivas, que tem um amigo nosso, Juliano Fontes, que tem um conteúdo de qualidade muito boa sobre o assunto. Eu estou começando a me informar. É legal utilizar, depois procura Critério Kelly a respeito de apostas esportivas, é bem louco. Ah, eu conheço, já está no conteúdo dele, cara. Que legal, bom, legal. Mas legal, de novo, obrigado, viu, JJ, assim. Quero de verdade, essa é a primeira vez que eu falo sobre esse conteúdo do qual eu faço uso intensivo, mas não da forma que você faz, porque, só para comentar, ao longo dos anos, como a gente vai tirando mais informações dos ciclos, né, e acaba ficando melhor na criação dos cenários, para aqueles que entendem um pouco mais, fazer as operações por opções é muito mais vantajoso do que em qualquer outra forma de exposição. Então eu fiquei muito feliz com o convite mesmo, porque o tema é algo que me interessa muito. Eu acho que a gente tem muito a acrescentar uns aos outros aí. E Acredito. falando ainda da sua biografia, quando você começou lá com 2008, era tudo, e a perda desse capital aí, desse patrimônio, em 75%, você estava como retail trader, né? Tudo era seu, ou você era gestor de algum fundo? Não. Era o dinheiro que eu tinha juntado na minha vida, na época eram uns 80 mil reais ou coisa assim, que era muito para mim, né? Nunca fui de família rica, então para mim era muito dinheiro. E eu Uhum. pulverizei uns 60 mil em questão de 4 meses. Era um dinheiro meu, eu só operava day trade. A ideia era swing, mas nunca se concretizou, porque eu fiquei super, né? Especialmente naquela época, fiquei muito afobado, especialmente que depois que a gente começa naquela espiral de derrotas, de prejuízos muito seguidos, é difícil se tirar desse mindset podre, né?
Eu fui conseguir sair 4 meses depois. A sorte é que um belo dia eu falei, ou eu vou parar ou eu vou quebrar. Né? E eu não sei por que isso aconteceu, porque muitos amigos meus não tiveram isso e foram, quebraram. Eu, por alguma luz divina, consegui parar antes, mas isso certamente não estava planejado, não. Mas a skin the game, você aprendeu com os próprios erros. Hoje, além do seu próprio capital, você opera capital de terceiros, confirma? Não. A gente hoje trabalha com assessoria, né, de terceiros no sistema de gestão deles, até porque a CVM proíbe, né? Que a gente que não tem a certificação o faça, né? Mas assim, na verdade, o principal ponto que a gente sempre discute, especialmente entre os meus amigos, é que não faz muita diferença do ponto de vista prático se você opera teu dinheiro pequeno ou um dinheiro grande, porque a falta da técnica ou a existência dela é o que importa. Tem um ditado antigo que eu repito bastante, que alguém uma vez me perguntou, né? Tem 2. Eu falo assim, como é que você fica milionário na bolsa? Começa com 1 bilhão. Exato. Né, que você vai conseguir ficar milionário. Aí o cara pergunta assim, tá bom, mas com quanto dinheiro que eu vou conseguir viver nesse negócio? Eu falo, ó, tem 2 respostas. Para quem não sabe o que está fazendo, 10 milhões não vai dar. Mas para quem sabe o que está fazendo, 10 mil pode dar. Né? Então eu entendo muito bem isso. O lance do tamanho das posições diz mais respeito ao tamanho do seu bolso do que a sua qualidade técnica. Para a gente que opera opções, inclusive, você sabe disso melhor do que eu basicamente não olho ganhos absolutos, valores reais. O que me importa é a porcentagem de ganhos. Exatamente, né? Exatamente. Isso diz respeito do quão eficiente aquela estratégia que a gente montou no início da operação se concretizou ao longo do cenário, né? Então, na verdade, a gente tem que entender que o ganho proporcional é o que importa. Se você está ganhando 1.000, 10 mil ou 1 milhão, diz respeito ao tamanho da posição e ao tamanho do seu bolso. E desculpe o pessoal que não gosta de ouvir, mas isso não importa nem um pouco. Importa, de fato, a qualidade do seu cenário e quão eficiente você é na execução da estratégia para o cenário. Agora, Maurício, temos aqui, pelo menos no meu público, eu acho que no seu público também, pessoas de todo e qualquer nível, né? Que nunca ouviram falar do mercado financeiro e agora com essa abertura econômica que foi dada no novo governo aí, tem muita gente entrando na Bolsa. Momento positivo ou negativo, vai-se lá saber, porque agora entra vamos conversar sobre isso, mas o mundo está cada vez mais frágil, entrando em uma possível recessão. Então o Brasil está um pouco destoado da condição mundial. Os relógios não estão sincronizados. Para quem ainda não ouviu falar de opção, eu vou comentar rapidinho, mas eu gostaria primeiro que você explicasse em 5 minutos o que é commodity. Commodities são ativos de negociação mundial, cujo consumo é transversal dentro do mundo, ou seja, ele é consumido em muitas partes do mundo, no mínimo, e, em geral, com produções localizadas e cíclicas, e mais importante do que isso, cujo consumo tem fatores relevantes derivados, ou seja, os efeitos do consumo ou do preço daquele ativo têm influência em outras indústrias correlatas. Ok, ótimo. Entre nós tem uma classe de commodities que existe, eu aprendi isso com o Richard Rittenband, diga-se de passagem, os índices financeiros, eles hoje são tratados como commodities, do ponto de vista da regulação e da teoria econômica, tá? Por causa disso, porque são ativos, é um índice óbvio, mas é um ativo que diz respeito a outros ativos ou que influencia diretamente outros ativos ao redor do globo. Maravilha. Falando para quem não conhece, no meu canal, recém-chegado, veio aqui por outras fontes e não sabe nem o que é opção, mas está vindo por questão de investimento, opções são derivativos e podem ser feitos através de índices, através de papéis da Bolsa de Valores e através também de commodities, razão pela qual agora a gente está conversando nessa live aqui para fazer a junção dessas duas famílias. A questão do grupo das commodities, utilizando a ferramenta das opções. Esses contratos de derivativos são contratos que no futuro te darão o direito ou a obrigação de compra ou de venda desse determinado ativo, que pode ser uma commodity ou não, numa data de vencimento específica, tá? Correto.
Agora, agora que a gente já abordou bem simploriamente o que é uma opção e o que é commodity, fala para mim, por que commodity e quando? Porque assim como qualquer mercado, você pode falar de renda fixa, você pode falar de bolsa de valores, você pode falar de small caps, você pode falar blue caps, existem ciclos para tudo. E na economia não é diferente. Então, exato. Por que da commodity? Por que operar commodity? E quando operar commodity? Qual é o ciclo correto? Não precisa entrar especificamente e falar de uma determinada commodity, mas de uma maneira bem geral. Vamos colocar, então, primeiro a teoria do porquê que as commodities existem. As commodities são contratos futuros, assim como é o índice futuro, o dólar futuro, né? Ou seja, eram contratos negociados em bolsa de valores que originalmente eram utilizados para produtores daquele ativo, como milho, por exemplo, como petróleo, pudessem negociar antecipadamente as suas produções para grupos consumidores controlados, porque o principal motivo é, quando você opera contratos futuros de commodities, existe um processo de clearing, que é a bolsa de valores, que garante que os envolvidos na transação honrarão com os seus compromissos. Então, o comprador de petróleo comprava o contrato futuro emitido pelo produtor. Começou desse jeito. Mas, obviamente, como muitos especuladores adoram, e eu me incluo neles, esses instrumentos começaram a ser utilizados para especulação. Os chamados smart money, que são os operadores institucionais não ligados ao produto, passaram a negociar esses contratos também. Na minha vida, as commodities chegaram em 2009 para 2010. Eu já tinha perdido dinheiro de todas as formas possíveis. Aí um dia eu falei, eu vou começar a perder no petróleo também agora. Porque eu não tinha nada para fazer, agora vamos operar petróleo, uma corretora pequena lá fora. Certo. Descobri devagarinho, e foi engraçado que é um ativo pesado, para quem não sabe, um contrato de petróleo futuro são 1.000 barris, o petróleo estava na base de $80 na época, $80 mil, hoje equivale a R$300 mil. É um contrato relativamente grande. E eu, pequenininho, sem dinheiro no bolso, mas cheio de coragem, fui que fui. E eu percebi, na verdade, o que o petróleo me facilitou. E eu vou explicar agora, e eu vou depois derivar a minha resposta a partir disso. As dinâmicas que envolvem o petróleo, especificamente falando que foi o ativo que eu operei, são dinâmicas cíclicas. Ou seja, as dinâmicas de oferta e demanda, fluxos internacionais, preços, dinâmicas geopolíticas, porque o petróleo teve guerra não sei aonde, teve um conflito, China brigou com não sei quem, há impacto direto no preço. Essas dinâmicas são literalmente limitadas. Você consegue elencar alguns cenários onde você consegue... Estoque, produção e consumo, a questão de manufatura. Isso, é a principal, né? As oferta e demanda, estoques estratégicos. Então, o que acontece? O que o petróleo me trouxe na época de uma noção importante, diferente do que acontece com ações diversas, por exemplo, é que as variáveis que envolvem a dinâmica de preços desse ativo são limitadas e tecnicamente controláveis. Você consegue monitorar o andamento dessa dinâmica ao ponto de conseguir formar cenários operacionais, onde você pode dizer com alguma segurança, olha, agora temos um cenário de compra e agora temos um cenário de venda baseado em fundamentos cíclicos. O que isso traz de relevante para você que não é um operador? Agora estamos vendo aqui, banco BID, por exemplo, BID 4, BID 11, disparando rumo à estratosfera, mas do ponto de vista dos fundamentos, dos motivos disso, não temos claramente. Magazine Luiza, outra história, outros papéis, como por exemplo em 2015, Petrobras indo a R$4, valendo menos do que o patrimônio líquido dela na época. Isso são distorções que fogem absolutamente dos fundamentos. Qual a grande vantagem das commodities? Petróleo nunca vai a zero. Nunca. Porque ele tem preço, ele tem limitação. Ou seja, ele tem uma faixa de oscilação onde as variáveis são controláveis. E tem um outro detalhe importante. A não ser que haja uma explosão inflacionária no mundo, o que por hora não temos previsão, o petróleo também nunca vai a 500. Porque se ele começar a subir demais,
ele automaticamente gera pressão inflacionária, redução de velocidade de ciclo econômico e derruba os preços. E as commodities têm isso por natureza. Então, essas questões de controles, eu não sei se você consegue entender, sim, essas faixas limitadas, controle das variáveis, para a gente que gosta de formar cenários, é uma vantagem monstruosa. Frente às ações, por exemplo, que às vezes por um acesso especulativo pode triplicar de preço sem, de fato, algum fundamento que explique. Lembrando, eu não estou discutindo por que Magazine Luiza foi onde foi. Não é o mérito. Né? Subiu porque subiu e sorte de quem comprou, eu não comprei. Uhum. Mas, do ponto de vista do risco de quem está operando, eu hoje prefiro ter essa classe de ativos na mão por causa desse controle. Mas tem um detalhe, tá? Por mais que eles sejam controláveis, as commodities são intrinsecamente voláteis. Ou seja, ainda que os ciclos sejam determinados, quando tem movimento, veja o gás natural que a gente está acompanhando há algumas semanas, ele dá umas pancadas, bicho. Do nada, assim, 5, 6% em 2 dias. No ano passado, um cara faliu, o Option Sellers, por vender descobertas. Faliu. O operador de não sei quantos anos meteu um pé trocado, foi arrancado do mercado. Né? Então, o que acontece? Como eles são ativos extremamente voláteis, a maioria deles, tirando ouro e prata, e como eles são reserva de valor, eles tendem a ter volatilidade menor. Né? Mas, eventualmente, em cenários de choque, isso não acontece. Como, em geral, eles são de volatilidade maior, para quem sabe aquela estratégia Barbell, que é a estratégia de alocação de capital por faixas de risco, as commodities não podem estar tendendo ao lado conservador da carteira. Não pode. Eles têm que estar tendendo ao lado agressivo da carteira. Por causa disso, sabendo detectar os ciclos, a volatilidade é alta. E, portanto, por ter volatilidade alta, o risco tem que ser sempre do lado agressivo da carteira. Uma vez, deixa eu falar em fractais agora, já que estamos falando de Taleb e um pouquinho agora de Mandelbrot. Uma vez que o seu controle daquilo que não é diagnosticável por meio de uma estatística, que ela pode dar um disparo igual a gente deu do natural gas, para eu que utilizo de opções, é só um pensamento. Poderia eu, uma vez que as commodities possuem um range mais controlável, mas tem esses spikes, fazer operações travadas e utilizar das commodities como os 90% da minha fractal opção e operar 10% naquilo que é extremamente volátil, que tais como indústrias, uma Boeing, por exemplo, que o spike é bem maior, entende o que eu quis dizer? Então, relativizando o que você acabou de trazer, dentro das opções, as commodities seriam algo mais seguro, do 90% arriscado, para o não seguro, entende? Muito mais. E, na verdade, se você tiver um bom controle do cenário, né, do momento, do timing das entradas e das saídas, você, inclusive, consegue fazer operações com opções extremamente assimétricas a favor de uma direção, sem grande defesa, ou reduzindo a defesa, exatamente por causa disso. Por exemplo, vou te dar um exemplo que aconteceu esse ano. O café, em março, o pessoal do grupo do Investimentos Antifrágeis acompanhou isso de perto comigo. Eu fiz um call no café, o café chegou a bater 0,84 centavos por libra-peso. Esse preço é de 2003. Só que tem um detalhe, isso foi por excesso de oferta. A demanda permaneceu a mesma, ninguém vai parar de tomar café, aconteceu uma distorção monstruosa. Pra você ter uma ideia, o preço do produtor mais eficiente é 90, ficou quase 10 centavos abaixo durante, depois teria que olhar ainda até 2 meses, alguma coisa assim. O que eu fiz? Eu fiz uma trava de alta, com redução de custo numa venda de uma put lá no inferno, mas esse inferno foi um preço que nunca chegou. Nunca, na história. Era o que eu ia ter em mente agora. Era o que eu ia ter em mente agora e te dizer como estratégia. E o café, especificamente o café, ele está vindo em queda novamente. E vai testar novos pontos. Talvez essa estratégia seja validada e refeita novamente. Você pode fazer uma trava de alta longe, onde a sua assimetria é muito grande num spike para voltar a romper aquela média, hoje está em decadência, e vender uma put num preço que você sabe que já não atinge
o menor produtor. Se acontecer uma calamidade, se acontecer uma calamidade, você não vai chorar por pegar o café naquele fundo, porque você sabe que aquele fundo é insustentável. O melhor produtor não consegue sustentar aquele custo por muito tempo. Na pior das hipóteses, a gente enrola essa posição das puts depois, faz uma nova trava, né, de novo, mas a diferença é essa. Eu monto uma trava muito assimétrica, tipo assim, a ponta vendida é uma ponta bem menor do que a comprada da call, né? Compra a call mais próxima, venda mais longa, mas tipo 1/3 da posição na mais longa, e soco venda de put muito longe. Tipo, faço 3-1 e 3 atrás, né? Quando a gente faz. Cara, no fim das contas, fica uma posição quase zero cost, quase. Assim, é você quem faz, na verdade, a hora, né? O ajuste do risco que você quer se expor. E a diferença é, nessa do café, que eu nem fiz tão zero cost assim, o meu lucro máximo previsto era 1/17. Entendeu? Eu fiz quando estava 0,98, salvo engano. Eu fiz em março, vencimento em julho e novembro, eu fiz duas, né? Primeira perna, 1,10, segunda, 1,17,5, que é muito. Assim, um espaço enorme. Quando bateu 1,15, faz questão de um mês e pouquinho, mais ou menos, eu não lembro agora, eu basicamente encerrei com mais de 10 vezes de lucro da posição montada, e é isso. Ou seja, isso que você falou é algo muito importante. A questão do range, especialmente se você conseguir entrar nos extremos do range, né? Especialmente no extremo inferior, porque o superior, você ainda pode ter um ataque especulativo de qualquer ordem, que desloca o preço e eventualmente vai voltar. Mas no de baixo, o que vai acontecer, por exemplo, no caso do café, o produtor mais eficiente era ponto, eu não lembro agora de cabeça, teria que buscar o detalhe, ponto 90. Chegou a ponto 83, você imagina os menos eficientes. O que aconteceu no Vietnã, por exemplo, que é o segundo maior produtor mundial atrás do Brasil? Começaram a tocar fogo nas plantações, literalmente. O cara não vai entregar e acabou, entrega. Ou seja, se você consegue se posicionar perto do fundo, é mais fácil. Ou seja, como vocês podem perceber, a montagem do cenário é algo tão importante, mas tão importante, porque é o cenário que vai te dizer a forma da exposição. Exatamente. Né? E aí, agora eu estou muito feliz de conversar com você por causa disso. Eu, de muito longe, acho que a exposição em opções é a mais eficiente possível. Você tem uma diversidade de possibilidades, né, na forma da exposição, no risco, nos prazos, que não tem ETF que faz isso, não tem contrato futuro que faz isso, não tem empresa correlacionada que faz isso, somente as opções. Mas não é um conhecimento trivial. Não. Na verdade, você bem sabe, do ponto de vista da complexidade, é o mais difícil de todos, por causa desse monte de variáveis. Para você conseguir... É o preço. E uma questão bem interessante, por exemplo, para aqueles... Eu sou bem skin the game, eu publico meus resultados, divulgo nas minhas redes sociais aí, e tenho uma posição em UNG, no Natural Gas, que eu fiz exatamente, seria Seagull. Então, eu começo a vender as puts e fazer as travas de alta. Exatamente o que você fez no café. Eu tenho café no meu radar aqui, ainda não deu o meu trigger, ele estava achando, mas está chegando naquelas mínimas. Rapidinho eu vou me posicionar exatamente dessa maneira. Quem eu estou gostando muito agora de vender a volatilidade, mas entendo, toda vez que eu vendo volatilidade, eu estou coberto, é ouro. E a minha próxima call agora, que eu só estou esperando a explosão, porque eu fiz a Seagull e um calendário que eu ganho com a passagem do tempo, foi na prata. Sim. Porque há uma distorção, é muito legal isso nas commodities. Porque você sabe que sempre existe uma correlação. Se, por exemplo, o gás natural está muito caro, há fontes alternativas. Confirma? Exato. Você pode pensar outras commodities. Não só os lances de fontes alternativas. Eles têm ciclos dependendo do lugar do mundo. Por exemplo, no gás natural, no inverno no hemisfério norte, onde eles precisam de calefação, eles usam gás natural para aquecimento. Então você tem questões sazonais muito importantes, e isso acontece em todas. Então, portanto, fazer esses alinhamentos, mas tá barato, tá bom, mas tá barato por quê? Porque é verão.
Então o consumo é baixo e o preço vai cair mesmo. Então, estou dando o exemplo da sazonalidade, mas é uma coisa muito pontual. Porque o que acontece? Os maiores produtores do mundo para venda para a Europa, que é um dos maiores consumidores, quem é? É a Rússia. Através da Gazprom, que é a maior empresa de gás do mundo. Eles são os mais eficientes, inclusive. Eles estão mais de 20% abaixo do custo de qualquer outro produtor do mundo. Quando há uma pressão porque, de novo, energia, calor, tem efeitos geopolíticos. Qualquer um. Gasolina, petróleo, gás natural, gás de aquecimento, óleo de aquecimento, lenha, né? Ele é considerado geopolítico. Aí o que acontece? Aí o Putin lá acorda meio bravo lá com a Merkel, ou o que seja. O que acontece? Ele fecha a torneirinha. Eu vou mandar menos gás para vocês agora. O que acontece na hora com o preço? Pum! Por isso que eu falo que o gás natural é um dos ativos mais voláteis, por causa disso. As questões geopolíticas e sazonais envolvidas são muito fortes. Eu conheço um americano chamado Reed Gutierrez, que ele só faz trading em U-Gás e D-Gás, que são as ETFs alavancadas 3 vezes, ou no short ou no long de gás. E semanalmente sai o relatório, toda quinta-feira. Então é baseado nesses relatórios, ele consegue ganhar a vida só fazendo isso. Pessoal que o segue até fala, nossa, mas seu trade é chato, só faz 2 ativos. Mas ele ganha dinheiro fazendo isso. E na verdade eu vou te falar que os maiores operadores que eu conheci no mundo de commodities são especializados. Eu trabalhei em Dubai, morei em Dubai em 2009 para 2010. Né? E eu conheci um indiano que morava no Burj Al Arab. Ele morava. Tinha lá um Rolls Royce, um Lamborghini, tudo dele. Ele morava lá. Ele era operador de petróleo. Ele só arbitrava Brent e WTI, que são os 2 tipos de petróleo. Só fazia isso o dia inteiro. Celular na mão e fazendo isso. E fazia isso há 20 anos. Entendeu? Então, nesse setor... Mas por quê? Por causa disso que a gente está comentando. Como os fatores que influenciam as commodities são fechados, são limitados, são determinados, com o tempo, isso vira quase orgânico. Você vai bater o olho e falar, eu já sei o que vai acontecer. E como você já entende da ferramenta, vou usar opções, contrato futuro, vou fazer uma sintética, misturar alguns ativos e prazo, velho, é um arregaço. Então, assim, é preferível você ter que seja um ativo, mas que você domine ele de trás para frente, do que às vezes querer dominar 40, que você não faz nada direito. Eu penso exatamente da mesma maneira. Os melhores que eu conheci do mundo são assim, lidam com meia dúzia no máximo, tudo na mão, já sabem fazer as alocações. Mas você viu a notícia? Ele nem viu, bicho, e não quer saber. O mercado dele não é aquele, ele entende das limitações nesse sentido. Ele não quer perder tempo e energia com outras coisas que para ele é menos fácil. Ele tem coisas que ele domina. Então, o conselho que fica aqui para vocês é esse. Escolha um. Domina ele. Não quer ele, troca. Mas não fica fazendo 4, 5, 10. Durante a fase de aprendizado é outra história. Até para apertar o botão, esquentar o dedo que a gente fala, vai muito bem. Mas com o tempo, inclusive é natural que as pessoas vão ficando mais alinhadas com um ou outro tipo de ativo ou classe. Vou nas agrícolas, eu vou nas energéticas, eu vou como é que chama? Dos animais, porco, gado, não sei o quê. Agora que eu comecei a entrar o algodão, eu estou tendo aquele problema que eu te falei, de primeiro, baixa liquidez e não oferece na Tasteworks, que é a plataforma que eu utilizo. Agora que eu estou começando a entrar no café, que eu estou aguardando esse trigger, mas o que eu estou acostumado já é ouro e prata. Entendeu? E me dou bem isso. Exatamente porque a volatilidade já é mais conhecida. E mesmo se der um spike, eu estou sempre travado. E quando, por exemplo, agora o ouro está batendo na casa dos 1.500, se eu começar a vender put de 1.300 e for exercido, eu quero encher o meu caminhão de ouro, entendeu? Eu não faço questão de comprar ouro a 1.300. E não é só isso, né? Como os metais preciosos têm volatilidade intrinsecamente menor, quando acontece um spike, qual a melhor estratégia a ser feita? Se acontecer um spike e você está travado, daí depende se você está vendido ou comprado. Quando houver o spike, o que acontece automaticamente? Explosão da vol. O que vai acontecer com a vol? Ela vai voltar para o patamar. Você vende vol. Exatamente. Né? Você vai vender vol, porque vai voltar. Né? De novo, a gente tem que fugir da ideia dos choques, né? Porque um choque pode ser prolongado, mas um spike, como aconteceu inclusive esse mês aqui, a vol subiu acho que 6 pontos percentuais, o que para o ouro é muito. Né? Cara,
vende na certeza, você vai ganhar só no retorno, né? Nesses casos, de novo, são operações muito complexas na estruturação. Entender como funciona, por que se vende vol, como é que se faz isso. Mas do ponto de vista técnico é o mais óbvio. Eu tenho meu tripé, queria ver o que você acha desse tripé, pelo menos para mim. Primeiro, a volatilidade, que eu tenho que analisar se ela está alta ou está baixa, certo? Sim. Depois, eu vou avaliar dentro dessa questão da volatilidade, daí sim qual estratégia eu vou usar, certo? Isso. Mas a terceira e a fundamental é o timing, para você acertar o sim. timing. E mesmo quando você não tenha timing, também requer uma estratégia, porque você pode utilizar o timing, se a volta alta, você pode fazer uma borboleta agora no ouro, por exemplo, você não sabe para onde vai, mas tende a cair a volta, vai ficar no range, você pode abrir uma borboleta. Assim, né, que é o pica no alto, né? Isso. Pica no alto e volta para baixo, assim, né? Isso. Se a volta está baixa, você pode fazer um calendário, porque você sabe que uma hora ela vai explodir ou não, você tem diversas ferramentas. Mas esse tripé, para mim, é o que realmente funciona. O timing de entrada, principalmente o de saída, a volatilidade. Isso. E eu falei o outro que eu acabei esquecendo. O timing, a volatilidade e o... Oh, meu Deus do céu, você falou agora. Esqueci. Deu branco. Timing, volatilidade. Esse pessoal fala aí embaixo aí que está escrevendo aí. Eu esqueci. Bom, mas assim, só para te explicar. Eu sou operador de reversão. Eu não gosto de operar continuation bet, que eles falam, né? A operação já entrou, eu vou pegar no meio do caminho. Não gosto. Não me sinto confortável, mas por quê? O que acontece geralmente em fim de processo de queda? Queda da volatilidade. O mercado tende a acalmar um pouco. Automaticamente, se eu estou em commodity, eu estou numa faixa boa, né? Eu tenho pouco risco na queda. Certo. E automaticamente o upside é maior. Então, isso não é só em commodities, eu faço isso em qualquer mercado. As reversões, para mim, são muito mais eficientes, para mim funcionam melhor, do que um rompimento, por exemplo. Odeio rompimento, odeio. Eu não tenho o menor conforto em operar rompimento. Mas, de novo, isso é perfil. É a forma como funciona para mim. Tem formas de operar? Claro que tem. Eu não gosto, só eu que não gosto, né? Mas por que também que a gente fala assim, né? A análise da volatilidade é importantíssima no mercado de opções, especialmente porque geralmente você vai operar comprado. Você vai direcionar para algum lado, você vai ganhar na alta da call, na alta da put. Eu não sei aonde você vai ganhar. Geralmente o ganho grande é na compra, não na venda. Na compra da call. Isso, na compra da call, isso. Então, ou na put. Então você começa a financiar vendendo put e vendendo call também. Exatamente. O que eu faço, e eu faço bastante também, é assim. A gente fala de preço médio, mas não é o caso. Eu falo preço médio só fazendo um paralelo, né? Eu estou numa posição que eu acertei o timing, está começando a ir ao favor, eu vou engrossando a posição. Entendendo? A gente vai, né? Eu falo brincando com o pessoal, que eu vou ajustando a simetria. Chegou num topo, desmonta um pedaço, deixa cair, monta de novo, né? Ou seja, aquela operação inicialmente que tinha RR de 1 para 10, vai terminar em 1 para 30. Porque no fim das contas, esses incrementos, essas manipulações da posição vão literalmente multiplicando as odds. De novo, como você falou, mas parte de uma entrada bem feita. E isso é conceito de comércio. Vender caro é fácil, comprar barato é que é difícil. Então é isso, no fim das contas, a entrada é muito mais importante do que a saída. Porque é ela quem vai determinar a qualidade do cenário que vem para frente. Como você falou, o ouro agora está em 1.500, por exemplo. Quem entrou em 1.450 ganhou, né? Subiu, ganhou. Mas é o melhor ponto de entrada? Claro que não. Obviamente que não. Então qualquer operação que você fez nesse patamar, até por causa dos riscos envolvidos, você é obrigado, entre aspas, a fazer uma operação muito mais travada, custosa, e com menor risco-retorno. Quanto mais afinadinha é a entrada, menos travada é a posição, menos pernas você monta, maior o risco-retorno e, obrigatoriamente, maior o conforto. Eu digo conforto porque a gente que opera todo dia, parece que a gente é um homem de gelo, né, bicho? Que a gente está falando aqui, não passa suor nunca, está sempre tranquilo, e não é bem assim, né? Especialmente logo depois da entrada da operação, que é a hora a pior hora de todas, né? A hora que você montou, você fala assim, agora eu estou no jogo. Essas primeiras horas, dias, depende do prazo, são dificílimos, muito difíceis mesmo.
Toda hora você fala assim, eu vou desmontar essa porcaria, essa merda aqui vai dar tudo errado, eu vou dar... Né? Não. E é o que eu falo para os meus mentorados também, porque opções de maneira geral, não em commodity. Quando eu abro a opção, eu abro venda, e daí eu estou com teta positiva, ou seja, sempre ganhando com a passagem do tempo. Só que quando eu abro a posição, é quando eu estou mais exposto ao risco. Que à medida que o tempo vai passando e eu vou captando aquele recurso, eu vou fechando as brechas, entendeu? Até dela sem risco. Esse ganho de teta que vai passando com o tempo, ele vai financiando, né, o outro lado que precisa de dinheiro, né, para se sustentar. O que o pessoal tem que entender é que posições com opções são dinâmicas. Ela não é fechada. Ah, eu vendo 3 put, compro 2 call, vendo... Estamos fechados. Não, você não está fechado. Você tem uma estrutura viva. Uma vai retroalimentando a outra. Exatamente. O cenário não é assim, quando você monta, a operação não sai andando. Ah, agora ela vai andando. Não, ela não vai andando. Você vai literalmente calibrando ela ao longo do... E estou falando isso especialmente... Quando a gente está falando de uma operação mais curta, uma especulação de como o SP500 vai se comportar amanhã, é uma coisa. Quando a gente está falando de uma posição no gás, por exemplo, que o objetivo é ele valorizar 40%, 50% em 6 meses, os seus prazos já são outros e automaticamente a complexidade de uma ideia é outra. E nesse sentido, a flexibilidade para fazer esses ajustes de posição, de caminho, inclusive, porque tem um detalhe importante. Quem disse que o cenário que a gente cria vai se confirmar? Né? A gente parte do pressuposto que vai, mas pode ser que não vá. E detalhe, a exposição ao risco que é fundamental. Quando você está disposto a perder para poder ganhar. Essa sim, poder ganhar. Você deve buscar. Agora, só retificando o que você acabou de falar, na questão do tempo, em opções, quanto menor o seu contrato, mais louco é, porque é uma fractal. E você está exposto ao gama. Então, qualquer variação em microcentavos vai afetar e muito o preço da opção, entendeu? Então, realmente é melhor você fazer contratos aí a perder de vista, entendeu? No mínimo 45 dias, quando é venda de volatilidade. Eu com opções de commodities, eu adoro 6 meses, eu gosto desse número, sabe? Especialmente nos Estados Unidos, que a gente tem liquidez para 2 anos para frente, no book. Entra lá no book de ofertas da IB ou da tua lá, ou de qualquer outra, não importa, tá lá, tá no book. Como você tem essa flexibilidade, não importa o strike, não importa nada. Tá cheio de formador ali no book. Essa flexibilidade é garantida, coisa que no Brasil não acontece. Né? Se nas principais ações, a gente já não Petrobras e Vale, tenta lançar 6 meses para frente, tenta ver se você encontra robô no book, não tem. Agora você chegou num outro ponto aí do nosso questionário aqui. O roteirinho meu aqui está falando aqui, ok, então onde operar e como operar commodities? Maurício? Lá fora, cara, é assim, ó. No Brasil dá. Tem, por exemplo, o contrato OZ1D, que não é um contrato futuro, é um contrato físico de ouro. Você está comprando ouro, tem OZ1D. Você pode pedir o ouro físico também, certo? Isso, ele pode pedir para entregar. Então, é uma forma de operar o ouro, mas cara, o spread é maluco, não tem informador, cara, é uma bosta. Bom, desculpa lá, mas é isso mesmo, desculpa. Contratos futuros de commodities agrícolas. Tem café, boi gordo, soja, milho, etanol. Deixa eu ver o que mais tem que eu me recorde, são esses. Talvez tenha algum outro. E tem, inclusive, umas que eles chamam de cross-listing, de petróleo, né, essas coisas, mas, de novo, liquidez é uma porcaria, o spread é enorme, não tem opções, nenhum vencimento. Quer dizer, tem. Você procura, tá lá, mas não tem informador, ou seja, não tem. Custos altos de operação, custo de operação muito alto. Ou seja, com todo devido respeito, quer operar commodities, é preferível você montar uma conta de $100 na Active Trades, por exemplo, que é uma corretora pequenininha, é market maker, mas é confiável, está há 10 anos no mercado, operando microlotes, por exemplo, de petróleo, pequenininho, dá para fazer, né? Opera lá fora. Quero operar um pouquinho mais, quero operar ouro, por exemplo, lá fora. Tem ETF do ouro, que a custódia dele é 100% ouro físico. Ou seja, está $14. $14 e a GLD é 140. Tem um detalhe, nos Estados Unidos, diferente do Brasil, você pode comprar um ETF. Você não precisa comprar lotes de 100. O fracionário é um.
Então o preço de 1 e o preço de 100 é proporcional. Você não paga mais por comprar no mercado fracionário. Exatamente. Então, assim, lá fora, as facilidades, na minha opinião, extrapolam em muito as dificuldades, por exemplo. Mas dificuldade nenhuma. Porque antigamente, para mandar dinheiro para fora era dificuldade. Hoje você vai no remessa online lá, online mesmo, lá já vai do seu banco direto para lá. Tem as taxinhas baratinhas, não ganho nada falando nisso. Estou só comentando que é um exemplo de serviço. Então, por mim, e outra coisa, opções, aí você precisa ir para uma corretora robusta. Eu não gosto de indicar a corretora mais ou menos. Eu gosto da Tasteworks, eu gosto da Interactive Brokers, que é a minha. TD Ameritrade também é muito boa. Ou seja, que eu digo robusto, diz respeito ao sistema deles. Porque exige muito da corretora em termos de velocidade. Então, assim, corretora menor eu já não recomendo. Mas, assim, tem um monte de corretora, um monte, literalmente um monte. Também não ganho nada em falar delas, tá? Estou só comentando que eu uso a Interactive Brokers desde 2012, porque eu gosto dela. Mas a que você usa mesmo é ótima também, está tudo bem. Sim, na realidade eu tenho, toda a minha carteira de ações está na Interactive Brokers. E eu faço o lançamento coberto daquilo que eu tenho em papel na Interactive Brokers. Sim. Só que como o meu operacional é muito mais para opções, o custo de corretagem na Tasteworks é bem melhor, é $1 por perna, entendeu? Então, eu tenho opções na Tasteworks, mas eu tenho conta na TD Ameritrade e eu tenho conta na Interactive Brokers. Então, é isso. As corretoras são sempre as mesmas. Assim, até porque nos Estados Unidos a regulação é super forte, sabe assim, eles são bem restritivos mesmo. Conta segregada entre a corretora e o cliente, né? Não tem, por exemplo, salvo engano, o meu dinheiro da Interactive Brokers está no Wells Fargo, do Banco Wells Fargo, tipo assim, está segregado. Eu estou comentando sobre isso, que lá fora, além de ser um mercado extremamente maior e maduro, as facilidades em termos de custo, plataforma gratuita, porque tem um detalhe nisso, né? A plataforma da IB mesmo é maravilhosa e é de graça. A plataforma da que você usa em opções é a melhor do mundo. Eu não conheço nenhuma melhor em opções que a sua, entendeu? Quanto você paga para isso? Nada. Nada, exatamente. E tem tudo. A estrutura gráfica da TD Ameritrade, que é o Thinkorswim, a plataforma deles, é a melhor do mundo para mim. Olha que eu conheço um monte. De graça. Não tem nenhuma melhor, não tem. Não existe uma melhor que ela. E tudo de graça. Eu vou te falar do caso da IB. Eu estou desde 2012. Nunca, nenhuma vez, teve falha de sinal, queda de sistema. Nunca. Sabe o que é nunca? Você está dizendo que não existe essa semana, que acho que foi ontem, quando foi a queda forte do Ibovespa, eu virei passageiro no índice, meu amigo. Saiu tudo do ar e eu estava vendido. Graças a Deus eu estava vendido. Mas ficou fora do ar, agora, ontem. Então, assim, não vou nem falar com a minha corretora porque não importa. Mas, assim, essas são as vantagens óbvias de operar lá fora. Custo, solidez, estrutura, plataformas gratuitas, diversidade. E tem um detalhe, né? No Brasil, então, para complementar a conversa, só temos contratos futuros. Lá fora você tem os contratos futuros, os ETFs, que são os fundos que agregam ou empresas do ramo ou contratos futuros do tipo que você quer. As ETNs. Empresas... Isso, ETNs também, ETFs e ETNs, bem lembrado. É uma variação da ETF com prazo de validade limitado. Isso. E ligado ao risco do banco e não ao risco do ativo, né? Tanto que a maioria dele está no Barclays, está no Merrill Lynch, então, assim, geralmente são bancos muito sólidos. E, por último, nas empresas correlacionadas. Minério de ferro, Vale do Rio Doce. Só para fazer um paralelo aqui no exemplo. E sobre todas essas opções, sobre todas as classes. Então, as opções de caminhos a se seguir são literalmente beirando o infinito. Eu concordo contigo. E com relação a quanto custa para operar, a gente citou aqui o exemplo do IAU, que está $14, que é uma ETF de ouro, que também você pode lançar opções. Então, você enviando $14 para cá, eu dei um exemplo qualquer, deve ter coisa até mais barata. Tem sim. Com $14 você abre uma posição aqui e está exposto convexamente. A posição acabou. Agora eu não lembro de IAU quanto que deu, mas eu postei aí. Já está na casa, passou de 100% de retorno em uma semana com essa explosão do ouro. É saber vender volatilidade, saber se expor à convexidade e aproveitar essas oportunidades. Uma vez que
A gente sabe que mundialmente a dívida mundial está enorme, está na casa dos trilhões, e governo que não tem skin in the game, imprimindo mais dinheiro, injetando em dinheiro, as próprias empresas comprando as próprias ações por conta da facilidade desse crédito, de fake money, já não existe um dinheiro que exista real valor nele. Então, para proteger valor, aí que fica a mensagem dessa live. Eu acho que as commodities, sim, juntamente com as opções, são uma grande saída para essa questão. Tem um detalhe importante também. Nos Estados Unidos, só para comentar, até R$35 mil por mês de vendas, zero imposto de renda. 35. No Brasil são 20. Lá fora, se você negociar e vender até R$35 mil por mês, esse dinheiro é livre de imposto de renda. Tá certo? Tem acordo de não bitributação também. Porque o que acontece? Alguns países não têm. Você pagaria imposto de renda lá e aqui. No caso dos Estados Unidos com o Brasil, existe um acordo. Então você, como não residente, não paga imposto de renda nos Estados Unidos, paga só no retorno para o Brasil. Tem um detalhe também por quê. A pergunta você pergunta assim, mas por que operar commodities? Eu te respondo com outra pergunta. Por que não? É uma classe de ativos importantíssima, gigantesca, liquidez monstruosa, negociado transversalmente no mundo e, inclusive, base de uma série de grupos industriais mundiais. O petróleo mesmo está em tudo na nossa vida. Tudo. Ele é um ativo fundamental, estrutural. Ele vem antes de todo o restante. E sabendo que ele tem essas questões cíclicas, eu pincelei aqui um detalhe, ele é bem mais complexo do que isso, obviamente, né? Mas como as questões são limitadas no sentido de diversidade de indicadores, de variáveis, limitado, liquidez alta, a volatilidade é alta, portanto, se você soubesse aproveitar dos ciclos, o potencial de ganhos, como você está mostrando, por exemplo, agora no IAU, que é no ouro, é um ativo de baixa volatilidade, já está dando 100%, uma semana, né? Bem estruturado. Então a pergunta é, por que não? Na minha opinião, todo mundo deveria operar commodities, lá do lado agressivo da carteira, lembrando disso, mas literalmente, se você compra Petrobras, se você compra fundo imobiliário no Brasil, por que não comprar um ativo ou operar um ativo ou um ETF, que quer que seja, relacionado a uma classe de ativos que são as commodities fundamentais? Honestamente falando, todos os grandes fundos do mundo, dos hedge funds especialmente falando, têm posições relacionadas a commodities. Por quê? Porque, de novo, sabendo se aproveitar dos ciclos, a volatilidade joga a seu favor. Então você está falando que esses big players aí, os smart moneys, todos eles aí jogam porcentagem do seu capital dentro de commodity. Pesado, não jogam mais ou menos. Eu aqui que eles compravam só Magazine Luiza e Banco Inter, rapaz. Não é isso, não, cara. Não. Eles estão nesse mercado, para falar bem a verdade, o mercado de commodities, estruturalmente falando, ele é muito antigo, né? Ele remonta mais ou menos à mesma época, porque existiu, tecnicamente falando, remonta aos mercados antigamente, onde os mesmos ativos eram vendidos. Essas estruturas envolvem geralmente grupos centenários ou de uma força muito grande. Só para te dar um exemplo, eu estou tentando lembrar o nome. Acho que foi ontem, eu até comentei com um amigo meu, foi um dia muito nervoso no petróleo, ele movimentou 700 mil contratos, só o contrato vigente, sem contar os contratos à frente. Sabe quanto isso representa em dólares? 40 bilhões de dólares em um dia. 40 bilhões de dólares. Dá 160 bilhões de reais. É o que a Bovespa movimenta em, sei lá, Deus, quase um mês. Talvez mais, não sei quanto é que a Bovespa está movimentando hoje. O mercado é monstruoso, literalmente, extremamente maior. Ele perde, obviamente, do SP500, claro que perde, até porque lá nós estamos falando de trilhões. Mas do ponto de vista da solidez, das estruturas envolvidas, Maurício, agora falando, isso é uma opinião pessoal minha, eu me sinto muito mais confortável em operar essa classe de ativos do que qualquer outra. Vamos dar like aí, galera. E agora as considerações finais, Maurício. Um ponto, para quem... Eu quero ver a interação do pessoal aí também. A gente pode gastar uns 5, 10 minutinhos para responder perguntas, que a gente encerra. Mas eu quero ver quem leu o Taleb aí. Vai ver que o Taleb registrou nos livros dele a primeira operação de opções, que foi exatamente uma commodity. Eu quero lembrar o nome do grego que fez esse trato, deixou um pequeno
uma pequena quantidade de capital para garantir toda a safra que tinha na época. Quem lembrar, põe aí. Eu não li o livro, não faço ideia. Se tiver, eu posto depois a resposta nos meus posts. Quem tiver pergunta também aí, boa noite, Johnny, estou vendo você aí. Quem tiver pergunta também pode mandar. Vamos aí nos nossos 5 últimos minutos. Enquanto isso, Maurício, se quiser fazer as considerações finais dele, Thales aí, ó. É o Thales, tá bom. Ó, rapaziada, o que eu tenho para falar é o seguinte, eu sou um mero curioso, eu sou pequenininho, só opero dinheiro pequeno, mas isso é para mostrar que dá, porque se eu consigo, todo mundo consegue. Como eu sempre comento com o pessoal que eu interajo mais intensamente, o controle dos instrumentos é mais importante que o controle da classe de ativos, porque quem opera opções, por exemplo, opera qualquer ativo, não importa qual é, as dinâmicas são as mesmas. Aí, Maurício, então, assim, de milho e o ativo era prensas de oliva. Quem perguntou ali, perguntou qual melhor ali. Cadê? Babo Cruel. Eu comecei com o petróleo e costumo dizer que ele é muito bom, viu, cara? Por causa disso, porque ele é um ativo, é a commodity mais importante do mundo. É a mãe das commodities que a gente chama. Né? É o ativo mais importante do mundo atualmente, porque ele tem envolvido ele produz mais de 5 mil ativos diferentes, outros produtos. Então eu gosto muito mesmo do petróleo, as dinâmicas são bem determinadas, é muito líquido. Então, para quem está começando, eu gosto dele, porque os spreads são mínimos, não tem muito espaço para um curioso querer deslocar a cotação, porque não tem a menor condição dele fazer isso. Entendeu? Eu gosto muito de ouro, e principalmente nessa época de agora. Isso, momento muito turbulento. É melhor você estar mais pegar esse spike, vender volatilidade travado, encher de put lá atrás, que se cair você não está nem aí de comprar o ouro naquele valor, entendeu? E daí você fala assim, eu não tenho 130 mil dólares para operar a GLD. Não, começa com 14 dólares no IAU. Vou já aqui, ó, só para ver, só vou perguntar aqui, vou aproveitar aqui. O ETF do petróleo é o USO. E tem um custa 11 também. O NG é do gás natural, o SO é do uso, é do petróleo. É o maior ETF energético do mundo. Ele custa 11 dólares. Quer operar petróleo? Compra uso. Entendeu? Custa 11 dólares. Qualquer um consegue operar. Não é uma dificuldade relacionada a dinheiro. Esse é o ponto importante. É mais a vontade técnica, não é uma limitação financeira. Ô Maurício, vamos falar um pouquinho dos ciclos aí, porque agora fica interessante. Geralmente, a gente tem o ciclo mercado, a bolsa de valores, certo? A renda fixa, os bonds e as commodities. E tem uma pergunta do Johnny aí, a gente pode responder. Com a crise de relacionamento com a China, com os Estados Unidos, existe uma tendência de queda das commodities no mercado? Eu tenho minha opinião, mas eu gostaria de saber a sua. Essa é uma pergunta difícil de responder, cara. Porque especialmente a gente está vivendo agora um jogo retórico. É muita falação dos dois lados, sabe? Mas todo mundo continua, os navios continuam cruzando o oceano, os chineses continuam vendendo, os americanos continuam comprando, a Apple continua fabricando na China. Então, assim, continua mandando tweet com um coraçãozinho para o Xi. Exatamente, continua se reunindo com o cara da Coreia do Norte, que é filhote da China. Então, assim, ó, do ponto de vista estrutural, se o conflito escalar ao ponto de haver um efetivo, como é que chama? Deterioração do comércio internacional, por causa disso, automaticamente a gente tem o que a gente chama de uma pressão que pode ser deflacionária, portanto, commodities caindo. Mas, e é bom lembrar isso, dependendo de onde está o conflito, por exemplo, se houver um conflito grande na região da Europa, houver possibilidade ou dificuldade, só um exemplo pontual que me vem na cabeça agora, dificuldade do trânsito do petróleo pelo mar, mas o consumo mantém do petróleo. O que acontece com o preço do petróleo, mesmo durante um conflito? Sobe. Então, assim, a existência do conflito isoladamente não é suficiente para dizer o que vai acontecer com o preço. Mas é o detalhe da forma que o conflito está acontecendo. Mas olha que interessante quanto à questão à exposição ao risco. Eventos como esse ajudam você a se expor ao risco. Porque se você sabe que a tendência é de alta, mas alguns fatos relevantes podem jogar a tendência para baixo, você pode muito bem montar um calendário lá embaixo, aguardar essa explosão e pegar uma trava esperando a volta. Então você ganha com o mercado parado e em queda, você pode fazer esse calendário um pouquinho bearish e depois pegar a alta
quando a commodity explodir. É isso aí. Como a gente tem comentado aqui, a forma que você monta o cenário, que você determina qual vai ser o que quer que seja que vem pela frente, é o que vai determinar a forma da exposição, não é o inverso. Não é a forma da exposição que vai te dizer o que vai acontecer. Se você fizer esse caminho, você vai errar. E se você acertar, vai ser sorte, o que é muito pior. Né? Então é isso. Antes mesmo de dizer se eu vou montar um calendário, uma trava de alta, uma estruturada complexa, se eu vou comprar uma call a seco, não sei, não importa. Antes de fazer isso, você precisa saber delinear cenário. E isso é uma tarefa muito difícil. É a parte mais difícil de qualquer sistema de operação, é o delineamento dos cenários. Inclusive o Richard e eu estávamos comentando esse dia, tentando montar alguma coisa nesse sentido, porque é de muito longe a habilidade mais difícil. Saber comprar pozinho, saber comprar uma call a seco, vai ali no book de ofertas e compra. Não tem nenhuma dificuldade. Agora, conseguir delinear com alguma segurança, se é que essa palavra é adequada, para onde o mercado está indo, isso é um negócio difícil. E, de novo, os melhores operadores de opções do mundo são exímios formadores de cenário. Exímios. Porque só consegue ter sucesso no mercado de opções quem é bom delineador de cenário. Porque senão você vai calibrar errado. Você vai gastar demais ou vai gastar de menos. Vai travar demais ou deixar solto demais. Uma hora ou outra isso dá merda. Concordo plenamente. Maurício, muito obrigado. A gente já está estourando em tempo aqui. Gostei muito dessa live. Vamos estreitar esses laços aí, manter mais contato. Se quiser fazer as suas considerações finais aí, fala para o pessoal onde te encontrar. Tá bom, cara, eu só tenho a agradecer mesmo, para mim é um prazer, até comentei com os amigos hoje, tão difícil conhecer gente que opera, faz operações estruturadas com opções, é muito difícil, literalmente porque é uma operação complexa de você entender o funcionamento. Eu mesmo tenho alguma dificuldade, porque não é do meu métier, eu faço operações mais longas, geralmente com papel ou com ETFs hoje, então não é muito, mas eu quero aprender mesmo isso, até para fazer hedge melhor. Então assim, eu queria agradecer a todo mundo que ficou até esse horário aqui, numa sexta-feira à noite. Agradecer de coração a atenção de todo mundo. Eu estou lá no Instagram, me segue lá, tem um canal no YouTube lá. Eu estou começando, né? Mesmo começando em 2004, eu comecei em março agora a gerar conteúdo com mais frequência. Então eu queria agradecer o JJ mesmo aí pela gentileza mesmo, por ceder o espaço dele. E conta comigo, precisar é só dar um alô. Galera, quem ainda não está inscrito lá no nosso canal, lá no YouTube, Dual Markets, tá? Se inscreve lá, ativa o sininho, que vira e mexe, a gente põe aí as posições em opções e a gente vai começar a utilizar aí alguma ajuda aí do Maurício para contribuir tanto na parte de opção e commodity, a gente vai começar a trabalhar junto aí sempre que puder para ajudar vocês aí também, tá bom? E me segue nas redes sociais, aqueles que não me seguem aí, MyBullyTrader, ok? Um abração, boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado, Maurício. Até mais. Tchau.